Paz do Senhor, aqui é o professor Marco Faleiro, da Logos, Ensino Superior de Teologia. Nós estamos na disciplina A Introdução à Bíblia, que envolve a bibliologia, que é um ramo da teologia sistemática. Vocês terão mais disciplinas tratando das outras doutrinas, São 10 doutrinas principais na teologia sistemática. Uma delas é a bibliologia. Mas nós estamos agora na aula dupla 8, são as aulas 15 e 16, e agora é a primeira parte da aula 16 e a quarta parte da aula dupla 8. Esse é o quarto encontro e estamos na segunda parte, porque a primeira parte desse encontro seria a aula dupla 7. Nós estamos falando acerca do papel do Espírito Santo. E agora eu gostaria de fazer nessa parte os destaques hermenêuticos. O que é hermenêutica, professor? Bom, vamos só relembrar. Hermenêutica é uma área da ciência que estuda a interpretação, basicamente, de textos escritos. É lógico que pode ter uma ampliação da hermenêutica para aspectos verbais, para vídeos, para áudios, mas o nosso caso específico é a hermenêutica bíblica. Então, a hermenêutica bíblica é a hermenêutica dos textos escritos, que é a Bíblia, a palavra de Deus, as escrituras sagradas. Então, eu queria fazer alguns destaques hermenêuticos nessa parte. O primeiro está aí na sua tela, é o destaque hermenêutico. Muitos acusam os que aceitam a atuação do Espírito Santo nos dias atuais. Pentecostais, renovados, carismáticos, neopentecostais, de ter uma hermenêutica mística. Bom, eu quero destacar isso porque quando nós falamos sobre a atuação do Espírito Santo na interpretação da Bíblia, e a interpretação da Bíblia basicamente é a revelação da palavra de Deus a nós, quer dizer, todo nosso relacionamento com Deus estará vinculado a Bíblia ser compreendida por nós. Nós precisamos de ter como fundamento do nosso relacionamento com Deus a revelação de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Nós sabemos, dentro da própria estudo da teologia, que existe uma revelação geral, que é através do cosmos, ou do universo, ou da criação, seja o nome que você quiser dar, o fato é que existe sim uma revelação para todos os seres humanos. Todos os seres humanos têm a possibilidade de saber que Deus existe, é só olhar para a natureza. Mas para ter um relacionamento com Deus, tem que se haver a palavra de Deus, que começa com a pregação do Evangelho. O primeiro passo para alguém ter relacionamento com Deus é ter conhecimento do Evangelho, que é a mensagem de Jesus Cristo. Porque só há um caminho até Deus, Jesus Cristo. Não há outro caminho. Jesus disse, eu sou o caminho, não um caminho. E ninguém vai ou vem ao Pai se não for por meio de mim, Jesus. Essa ideia de que as pessoas podem encontrar Deus sem Jesus, as religiões do mundo podem levar a Deus, não, isso é uma mentira. Pela Bíblia é. Se você estudar a Bíblia, se você tiver como base a Bíblia, é mentira, porque só existe uma maneira do homem chegar até Deus, é Jesus Cristo, é o Evangelho. O Evangelho tem que ser pregado. A partir desse ponto, esse primeiro passo, que é conhecer Jesus, você chega a Deus e começa a ter um relacionamento com Deus, porque você nasce de novo e o Espírito Santo entra dentro de você, você se torna templo do Espírito Santo. É nesse ponto, então, que você começa a ter relacionamento com Deus. Agora, muitas pessoas falam que por causa do tipo de experiência que nós vivemos como pentecostais, a nossa hermenêutica é mística.
porque ela se baseia na experiência. Não, não é que ela se baseia na experiência. A experiência auxilia na compreensão ou na revelação daquilo que o Espírito Santo está agindo. Porque se ele está agindo de uma certa maneira em nós, isso demonstra algo do que ele é. Outro destaque hermenêutico é que, infelizmente, existe uma hermenêutica mística. É verdade. Existe sim entre nós, principalmente no caso nós pentecostais, hermenêutica mística, pessoas que começam a entrar num ambiente de que a revelação, o sonho que ele teve, a profecia que ele teve, é mais forte do que a própria compreensão da Bíblia, ou é maior do que tudo que toda a igreja recebeu durante 2000 anos. Quer dizer, quando 2000 anos de história da igreja, de irmãos que estudaram a Bíblia, falam uma coisa e você de repente traz uma coisa que não tem nada a ver com o que eles falaram, no mínimo você tem que pensar assim, será que só eu recebia a revelação de Deus? Será que só eu sou? Só se você pensasse, não, eu sou das duas testemunhas do Apocalipse. Né? Quer dizer, eu sou um dos últimos. Não, calma. Você tem que ter um certo cuidado com isso. Mas a Bíblia fala lá em Daniel de que no final dos tempos teria os sábios. Sim, teria os sábios para entender o momento, mas não significa que é os sábios para entender tudo. Pelo menos é o momento da chegada, da vinda de Jesus. Bom, mas esse é um outro aspecto. Veja aí, citamos aqui 3 motivos. Primeiro, ignorância hermenêutica. A maioria é por não conhecer ou não querer conhecer o que os irmãos durante séculos estudaram na interpretação da Bíblia, considerando os exemplos históricos de erros hermenêuticos, como é o caso das heresias constatadas. Não querer conhecer e a demonização da teologia são 2 aspectos que muitas vezes levam pessoas a uma hermenêutica mística, ou seja, uma interpretação da Bíblia mística, e cria uma ignorância hermenêutica. Um segundo aspecto é o orgulho religioso. Alguns querem ser os detentores da verdade como os únicos a ter a revelação de Deus na terra. Nós já falamos sobre isso. O terceiro aspecto é a conduta mística. Esse é um estudo à parte, mas em resumo é uma cultura ou um modus, né, de conduta, porque cultura é conduta, usos e costumes e hábitos, que envolve o misticismo como parte da sua cultura. Quer dizer, pessoas que são naturalmente místicas, elas podem ter uma conduta mística e automaticamente uma hermenêutica mística. O misticismo, no caso do cristianismo, que é uma busca da verdade na relação direta com Deus, mas sem o intermediário que é Jesus, com suas propostas, a igreja e a Bíblia. Ou seja, Jesus se revela ao homem, mas tem relação com a Bíblia e tem relação com a igreja. Tem que ter essas 2 realidades na sua compreensão. Você nunca será a igreja sozinho. Nunca Deus dará a revelação somente a um ser humano. Porque o único ser humano que tinha toda a revelação se chama Jesus Cristo, Deus. Fora Ele, nós somos, no máximo, parte dos 5 ministérios, como liderança da igreja. E mesmo sendo um dos ministérios, ninguém é os 5 ministérios. Só Jesus é os 5 ministérios. Nós podemos até ser 2, pode ser um apóstolo e profeta, não sei se é possível ser 3, mas ninguém pode ser tudo, ninguém tem a revelação de tudo. O místico cristão se considera apto a compreender a verdade apenas por sua relação com Deus, usando meios como visões, experiências e conhecimento adquirido. Então, cuidado com a hermenêutica mística. Temos exemplos do misticismo, que o misticismo criou, como a cabala no judaísmo, o sufismo no islamismo, o gnosticismo, que foi um dos grandes problemas da igreja no 1º século, né, no cristianismo. Se você não sabe o que é cabala, sufismo, gnosticismo, veja aí na internet. Os pentecostais, com todas as suas linhas teológicas e históricas, estão crescendo na busca de um crescimento hermenêutico. Isso graças a Deus. Né? Os pentecostais, já houve um momento em que pentecostal achava que teologia era do diabo.
né? E que até falava no púlpito, esses teólogos, parece que o teólogo é uma pessoa do inferno, não sei, uma coisa estranha. Não, você é teólogo, eu sou teólogo. Todos os livros que foram escritos que você conhece foram de teólogos. Ken Hagin é um teólogo. Martinho Lutero da Reforma é um teólogo, na verdade era doutor em teologia. O apóstolo Paulo era um grande teólogo, doutor da teologia rabínica. Duas escolas de hermenêutica na igreja têm que ser destacadas e vão merecer o estudo seu, né? Que é a escola de Antioquia e a escola de Alexandria. A escola de Antioquia era mais racional, era crítica textual científica, e a de Alexandria era alegórica. Isso merece um estudo mais amplo, nós vamos fazer, mas você vai ter que ler acerca desse assunto no nosso material que a gente tem. Mas até hoje ainda nós vivemos essa realidade dupla histórica, né, da escola de Antioquia e Alexandria. Alguns são bem cientificistas, racionais, e outros são bem alegóricos. Os pentecostais são bem alegóricos. O fato de alguém afirmar que tem uma revelação do Senhor não significa que essa deve ser aceita como se fora de Deus. Ele tem que estar de acordo com a Bíblia. Mas Deus, aquele é um profeta, é um apóstolo, não importa. Ele não tem mais autoridade que a Bíblia Sagrada, ele não tem a inspiração que os escritores estiveram. Qual o nosso padrão de afirmação? Biblicamente, encontramos 5 tópicos de confirmação. Veja aí no seu slide. Harmonia com a Bíblia, que é o nosso padrão de fé e prática. Confirmação na igreja, Deus confirma por meio dos seus servos, especialmente os líderes. Confirmação na história da igreja. Confirmação por meio do testemunho do grupo aderente da revelação. E confirmação por meio do resultado da aplicação da revelação. Quer dizer, você tem uma revelação e ela não demonstra que é real, que ela produz santificação, que ela produz transformação, que ela salva, então alguma coisa está errada. Então depois você pare e dê uma verificação aí nesses 5 tópicos de revelação. Mas eu queria terminar essa parte fazendo uma última afirmação do livro que é texto nosso. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É uma exortação feita 7 vezes no livro de Apocalipse. 2:7, 11, 17, 29, 3:6, 13, 22. Veja aí, está aí. Após cada uma das cartas escritas pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Então, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E o Espírito fala através dos seus profetas, dos seus servos, da sua igreja. Mas tem que se considerar isso, não se pode achar que você vai ter a revelação sem o Espírito Santo. Então, e a Bíblia é sagrada, é claro. Então agora terminamos aí a primeira parte, que é a 4ª parte, né? Conforme nós já falamos, e agora eu deixo para que você dê uma olhada e verifique. Deus vos abençoe. Aqui é o professor Marco Faleiro, terminando mais uma parte de uma AVA.